Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, à primeira vista, parece uma daquelas sopas de letrinhas do mundo técnico, sabe? BPM, ISO, JPCGM. Ah, sim. É intimidador no começo. Totalmente. Mas vamos pensar nessas siglas de outro jeito? Pense nelas como assinaturas num tratado de paz global. Gosto dessa analogia. E a nossa missão aqui é justamente entender que guerra foi essa que esse tratado encerrou. Temos em mãos uma espécie de mapa do tesouro que conta uma história de 30 anos. Uma história sobre como o mundo inteiro finalmente concordou numa coisa fundamental, né? Exato. Como medir e principalmente como comunicar algo que afeta tudo. O tamanho da nossa própria dúvida. O foco é a tal da incerteza de medição. E usar a metáfora de um tratado de paz é perfeito, porque antes dessa jornada que o nosso mapa descreve, o mundo científico e industrial era uma verdadeira torre de Babel. Uma torre de Babel. Como assim? Cada laboratório, cada país, tinha sua própria linguagem para falar sobre a confiança nos seus resultados. Imagine um fabricante de peças de avião na Alemanha e outro no Brasil. Certo. Ambos medem uma peça crítica, mas comunicam a confiabilidade dessa medição de formas totalmente diferentes. Quem garante que elas vão se encaixar perfeitamente a 10 mil metros de altitude? Ninguém imagina. E isso é aterrorizante. Pois é. Então, o que estamos discutindo hoje não é só uma questão acadêmica. É sobre a base da segurança e do comércio global. Sem dúvida. É a criação de um idioma comum para que um resultado de São Paulo seja comparável e, mais importante, confiável, em Berlim ou em Tóquio. É a história da construção de uma linguagem universal da confiança. É exatamente isso. É o que garante que os 500 miligramas de um analgésico sejam os mesmos com a mesma confiança, não importa onde ele foi fabricado. Uma linguagem universal da confiança. Ok, isso coloca tudo em perspectiva. Vamos desvendar isso. Nosso mapa começa em 1993 com um documento que parece ser o marco zero de tudo. O GAM, o Guia para a Expressão de Incerteza de Medição. O famoso GAM. E os signatários desse tratado foram gigantes, como o BPM e a ISO. O que estava tão quebrado no mundo para que essas organizações precisassem criar uma gramática do zero? O fascinante aqui é o cenário pré-GAM. Palavras que hoje parecem ter um significado técnico claro, tipo erro, precisão, acurácia. Eram usadas de forma confusa. Caótica. Era uma verdadeira bagunça conceitual. Um cientista podia publicar um resultado com uma precisão de 1%, enquanto o outro descrevia um resultado similar com um erro de 1%. Diferentes. Exatamente. Ou a mesma coisa, mas ninguém tinha como saber. Dois laboratórios podiam chegar ao mesmo resultado, mas, pela forma como comunicavam a dúvida, parecia que discordavam. Isso deve ter gerado uma confusão imensa. Muita. E aí o GAM chegou e agiu como um verdadeiro tratado de paz metrológico. Ele fez duas coisas revolucionárias. Primeiro, limpou a casa, definindo os termos. Certo, o básico. E segundo, e mais importante, estabeleceu as regras do jogo. Um método unificado e estatisticamente sólido para calcular e, crucialmente, comunicar a incerteza. Ele não deu só uma fórmula, ele deu a filosofia por trás dela. Criou uma moeda de troca universal para confiança. Perfeito, é isso. Certo, então o GAMO nos deu a régua para medir a dúvida. Mas isso me leva a uma questão prática. Sim. Significa que todo mundo agora precisa usar a régua mais precisa e cara do mundo o tempo todo. Isso não seria um desperdício enorme de tempo e dinheiro na maioria das vezes? Essa é uma pergunta excelente. E nos leva a um conceito que evoluiu junto com o GAM. A ideia de incerteza-alvo. Incerteza-alvo. O objetivo nunca foi buscar a menor incerteza possível a qualquer custo. Isso seria loucura. A questão é, qual o nível de incerteza bom o suficiente para a decisão que eu preciso tomar? Pode dar um exemplo disso? Claro. Pense em medir a febre em casa. Se o seu termômetro tem uma incerteza de 0,5 grau Celsius ou até 1 grau, tudo bem, né? Sim, eu só quero saber se está normal ou muito alta. Exato. A decisão é simples. Dar um antitérmico, observar ou ir ao médico. Agora imagine usar esse mesmo termômetro para monitorar a temperatura de uma vacina que precisa ser mantida entre 2 e 8 graus. Um lote inteiro. A incerteza-alvo é sobre adequação ao uso.
É sobre ser eficiente e eficaz. Entendi. A ferramenta tem que ser apropriada para o trabalho. O que me faz pensar, essa gramática universal do GUM é poderosa, mas, Mas, como em qualquer língua, imagino que logo surgiram os dialetos, certo? A linguagem de um químico que analisa agrotóxicos não deve ser a mesma de um engenheiro elétrico medindo voltagem. perfeita analogia. E é exatamente o que nosso mapa mostra. Já em 1995, só 2 anos depois do GUM, a comunidade de química analítica publicou o guia QUAM. O Quan? Isso. Eles perceberam que os princípios do GUM, embora corretos, eram muito abstratos para o dia a dia de um laboratório. Eram a gramática pura. E o Quan seria o quê? Um manual de redação para químicos? Exatamente isso. O QUAM pegou a gramática do GAN e a traduziu em exemplos práticos, relevantes. Ele respondia perguntas do tipo: ok, como eu aplico isso para calcular a incerteza quando eu estou medindo a quantidade de um pesticida numa amostra de alface? Ah, entendi. Ele trouxe a teoria para a realidade do laboratório. Isso. Transformou a teoria num guia prático, um manual de instruções. O GAN te ensina as regras da língua. O QUAM te ensina a escrever um relatório técnico claro e útil no seu campo. Certo. Então a evolução começou com traduções para áreas específicas. Mas o mapa mostra que as coisas não pararam por aí. É aqui que fica muito interessante. A caixa de ferramentas começou a crescer. Exato. Em 2008, o mesmo comitê que cuida do GAN publica um guia sobre algo chamado Método Monte Carlo. E mais recentemente, em 2020, outro guia introduz a abordagem bayesiana. Isso levanta uma questão. O método original de 1993 estava errado ou ele simplesmente se tornou insuficiente? Ótima pergunta. O método original não estava e não está errado. Ele é robusto e funciona perfeitamente para, digamos, 90% dos casos. Pense nele como uma excelente chave de fenda. A ferramenta certa para a maioria das tarefas. Confiável, eficiente. O problema é que, com o avanço da ciência, a gente começou a se deparar com sistemas de medição muito mais complexos, não lineares. E para esses casos, tentar usar a chave de fenda... É como tentar apertar um parafuso diferente. Você precisa de outra ferramenta. Exatamente. E essa nova ferramenta seria o método Monte Carlo. Se o método antigo é a chave de fenda, o que é o Monte Carlo? O Monte Carlo é um martelo pneumático da caixa de ferramentas. Um martelo pneumático? É pura força bruta computacional. Em vez de usar uma única fórmula matemática, muitas vezes super complexa, para calcular como as incertezas se propagam, ele faz algo mais direto. Ele simula o processo de medição no computador. Espere. Então, em vez de calcular uma vez, ele refaz o experimento no computador, sei lá, 100 mil vezes, cada vez com uma pequena variação. Exatamente. Você pegou a essência. A cada simulação, ele sorteia valores para cada variável de entrada, dentro do que se conhece. E no final, em vez de um único número com um intervalo, você tem uma nuvem de 100 mil, 1 milhão de resultados possíveis. E isso dá um retrato muito mais completo da realidade. Muito mais honesto, especialmente em casos complicados onde a matemática tradicional simplificaria demais as coisas. É a força bruta a serviço da honestidade. Faz todo sentido. Mas aí a linha do tempo fala em abordagem bayesiana em 2020. Confesso que isso soa mais como algo de uma aula de filosofia do que de metrologia. É uma provocação justa, porque a abordagem bayesiana é de fato uma mudança profunda de filosofia. Como assim? A estatística clássica, na qual o GUM original e o Monte Carlo se baseiam, foca quase exclusivamente nos dados que foram coletados neste experimento. É como se cada medição começasse do zero. E a bayesiana não? A bayesiana diz: espera um pouco, nós já sabemos algumas coisas sobre o mundo. Ela incorpora formalmente o conhecimento prévio no cálculo. Mas essa ideia de incorporar conhecimento prévio não é perigosa? Não abre uma porta para o viés do cientista para ele encontrar o resultado que já esperava? Esse é o ponto central do debate. E a resposta é: sim, o risco existe, mas ele é gerenciado com rigor. O conhecimento prévio não é um achismo. Tem que ser baseado em evidências. Exato. O que a física fundamental nos diz, o que milhares de medições anteriores revelaram. A abordagem bayesiana
formaliza um processo para combinar matematicamente essa informação prévia e sólida com a nova evidência do seu experimento. Então ela atualiza o nosso grau de certeza. É isso. Ela trata a probabilidade como um grau de crença que é atualizado à medida que novas informações chegam. É uma visão mais holística e, em muitos casos, mais poderosa. Ok, a caixa de ferramentas ficou incrivelmente sofisticada. Então, o que tudo isso significa na prática? Como um laboratório ou um órgão regulador usa essa incerteza para tomar decisões do tipo sim ou não? Essa é a virada de chave, o ponto em que toda essa teoria encontra nosso dia a dia. E o mapa mostra que, a partir de 2007, os guias começam a tratar de avaliação de conformidade e regras de decisão. Que é sobre como usar um número para decidir algo. Exato. Como gerenciar o risco que sempre existe? Vamos voltar ao exemplo do peixe, que é bem concreto. Como isso funciona? Imagine que o limite legal de mercúrio em peixe seja de 1 parte por milhão. Um laboratório analisa um lote e encontra 0,95 ppm. À primeira vista, ótimo. Tá abaixo do limite. Parece ótimo, mas o resultado completo é 0,95 com uma incerteza de 0,10 ppm. Isso significa que o valor verdadeiro, com 95% de confiança, está em algum lugar entre 0,85 e 1,05. Ah, então parte desse intervalo está acima do limite legal. O lote pode, na verdade, estar contaminado. Exatamente. E agora? Você aprova ou reprova? É aqui que entram as regras de decisão. Acordos pré-estabelecidos sobre como agir nessas zonas cinzentas. Perfeito. Uma regra pode dizer: se qualquer parte do intervalo de incerteza ultrapassar o limite, o lote é rejeitado. Essa é uma regra conservadora, que protege o consumidor. E outra poderia favorecer o produtor. Sim, o lote só é rejeitado se o valor medido, não o intervalo, estiver acima do limite. Os guias ajudam a tornar essas escolhas transparentes e baseadas em risco. Isso é fascinante. É a gestão da dúvida na prática. E tem um último ponto no mapa que me parece fundamental: a incerteza da amostragem. A fonte usa uma frase ótima: lixo que entra, lixo que sai. E muitas vezes é o calcanhar de Aquiles de todo o processo. Você pode ter o laboratório mais avançado do mundo, mas se a amostra que você analisa não representa a realidade, todo o resto é inútil. Exato. O exemplo da mineração de ouro é clássico. O ouro não se distribui de forma homogênea. Está concentrado em veios, em pepitas? Isso. Se por puro azar sua equipe coleta rocha só de áreas pobres em ouro, a análise vai dizer que não há ouro ali. E um projeto bilionário pode ser abandonado por erro. Exatamente. O Guia sobre Incerteza de Amostragem, que também está no nosso mapa, finalmente deu ferramentas para quantificar a dúvida que vem do próprio ato de escolher o que vai ser medido. Foi uma virada de jogo. Para fechar nosso mapa, vejo aqui um item de 2020. A ABNT ISO-EC Guia 98-3, a adoção nacional do GUM pelo Brasil. Qual a importância desse passo final? Esse passo é o que conecta tudo e traz para casa. Ele transforma essa discussão global numa norma técnica oficial no Brasil. E isso garante duas coisas, imagino. Duas coisas. Primeiro, a consistência interna. Um laudo de Manaus segue os mesmos princípios de um de Porto Alegre. Segundo, e mais importante, a aceitação externa. Um certificado brasileiro passa a ser aceito em Berlim. Em Berlim, em Tóquio, em qualquer lugar. Ele integra a infraestrutura da qualidade do Brasil à infraestrutura global. É vital para o comércio e para a ciência. É impressionante. Olhando para trás, saímos de um único livro de regras, nos anos 90, para o que hoje é uma complexa árvore do conhecimento. Uma arquitetura global de confiança. E o mais incrível é que essa estrutura invisível é o que nos permite confiar na dose do remédio, na segurança das pontes e dos aviões, nos dados sobre mudanças climáticas. Exatamente. No fim das contas, não é só sobre números. É sobre algo mais fundamental. Quantificar a nossa dúvida de forma honesta. Ter a disciplina de dizer não apenas o valor é X, mas o valor é X e esta é a dimensão da minha incerteza sobre isso. Essa honestidade intelectual, essa capacidade de admitir e medir o tamanho da nossa própria dúvida, é o verdadeiro motor que impulsiona o avanço. E essa ideia de medir a dúvida me deixa com um pensamento final.
Percorremos 30 anos de evolução para lidar com a incerteza no mundo físico. Agora, estamos mergulhando na era da inteligência artificial, O mundo novo. onde modelos de IA se tornam nossas novas ferramentas de medição e predição. A questão que fica é: qual será o próximo passo? Será que em breve precisaremos de um GAN para a era da IA, um novo guia para nos ajudar a quantificar a incerteza dos próprios algoritmos que estão começando a mudar nosso mundo?